que quando um entra em curto, todos os outros entram? Porque olha só, pessoal. E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional do Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio. Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, é claro que agora vamos pra cima. Por que quando um entra em curto, todos os outros entram? Porque olha só, pessoal. No paralelo, na associação em paralelo de resistores, que você aprendeu lá no módulo 1 do curso de Eletrônica Fácil, tá? O professor Rodolfo falou o seguinte para você, que na associação em paralelo existe uma regrinha. E que regrinha é essa, meus queridos e amados alunos da família Eletrônica Fácil? A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. A regra é a seguinte: na associação em paralelo, a resistência equivalente será menor do que o menor valor de resistor. Ou seja, se eu tiver 4 resistores em paralelo e o menor valor de um dos resistores for 100 ohms, o resistor equivalente de toda a associação terá que dar menor do que 100. Se eu tenho 4 resistores em paralelo, por exemplo, um de 1K, outro de 10K, outro de 100K e outro de 1 mega, qual é o menor valor? É 1K. Então a resistência equivalente entre todos dará menor do que 1K, que é o menor valor da associação. Só que olha que doido, um curto-circuito ele é representado por um resistor próximo a 0 ohms, que é como se fosse um fio. O que vai acontecer com a resistência equivalente se eu pegar um fio e ligar entre positivo e negativo? Assim, ó. Esse cara aqui teve entrada ligada com entrada, com entrada, com entrada, com entrada e saída ligada com saída, 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 saída. Ou seja, o fio entrou em paralelo com cada um dos resistores, não foi? Se o fio tem aproximadamente 0 ohms de resistência, e a regra do paralelo é que a resistência equivalente no paralelo tem que dar menor do que o menor valor da associação, a resistência medida equivalente entre todos vai ter que dar menor do que a resistência do fio. Se a resistência do fio for 0,5, vai ter que dar menor do que 0,5. Mas será que isso é mesmo verdade? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para cima, porque teoria e prática têm que andar juntos para que exista a materialização do conhecimento. Não é verdade, pessoal? Tranquilo? Então olha só, vou tirar aqui o fio, só para vocês relembrarem, tá? Olha lá a resistência equivalente que mostrou, gente. Cerca aí de 230 kΩ. Perfeito? Legal. Vamos colocar o fio agora. Olha só. Colocando o fio aqui entre o positivo e o negativo. Olha a resistência equivalente que marcou lá no multímetro de bancada da Rigol Technologies. 0,6 ohm, gente. Ou melhor, 0,620 ohm. Que é a mesma coisa que 600 miliohms. Perfeito? Batendo com aquilo que a gente falou, que a resistência equivalente do circuito em paralelo tem que dar menor do que o menor valor da associação. Se o menor valor é a resistência do fio, a resistência total tem que dar
menor que a do fio, ou seja, tendendo a 0 ohms. Só que aí, gente, o que acontece? Olha que da hora agora para você entender, tá? O fio representa o curto-circuito. Não é verdade? Perfeito? Então, se a gente medir a resistência diretamente no curto-circuito, se eu medir a resistência diretamente no curto-circuito, o que vai acontecer, minha família eletrônica fácil? Ó, medir a resistência diretamente no curto. Olha o valor que deu aí, ó. 0,81. 0,081. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. 0,081, 82. Perfeito? Legal? Só que se eu medir no resistor do lado, ó, vou medir aqui para vocês agora, ó. Aqui. O que está acontecendo, gente? Ele vai dar uma resistência muito baixa também, tendendo a 0. Olha lá que interessante, ó. Veja. Então, quando a gente fala que a resistência do curto é tendendo a 0, olha lá, ó. Olha lá, 0,330. Medindo outro resistor, 0,600, 700, 400. Medindo outro resistor. Olha lá, gente. 0,900. Ou seja, não importa em qual resistor eu meça. Como eles estão em paralelo, a resistência equivalente do paralelo tende a 0. Se tende a 0, se eu medir aqui, eu vou medir o quê? A resistência do paralelo. Se eu medir aqui, a resistência do paralelo. Se eu medir a resistência aqui, a resistência do paralelo. Se eu medir aqui, a resistência do paralelo. A resistência equivalente desse paralelo. E é por isso que, quando um CI entra em curto, se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Olha que louco, incrível e sensacional isso aqui que eu estou falando para vocês. Tá bom? Gente, inclusive, agora, para exemplificar ainda mais para vocês de forma incessante, para que você possa entender de forma definitiva, perfeito? Olha só, eu tirei todos os resistores e agora ficaram só os CIs. Então eu tenho o CI número 1, 2, 3 e 4 aqui. Com ambas as alimentações positivas ligadas aqui no positivo e as alimentações negativas ligadas aqui no negativo. Tá bom? Vamos medir a resistência total equivalente que está dando nesse momento entre o positivo e o negativo desses circuitos integrados. Vou pegar as duas pontas de prova, então, ó. Vou colocar aqui. Perfeito, ó. E vamos medir lá no multinho de bancada Rigol, olha lá. Cerca de 27 megaohms, gente. 27 megaohms é a resistência equivalente dos 4 circuitos integrados com as suas alimentações em paralelo. Entrada com entrada com entrada, saída com saída com saída. Perfeito? Tranquilo? Vamos supor que esse CI aqui, ó, entrou em curto. A alimentação dele entre positivo e negativo entrou em curto. Então você concorda que se ele entrou em curto é como se um fio tivesse interligado o pino de alimentação positiva com a alimentação negativa dele, ó. Então, do positivo, a resistência entre positivo e negativo foi igual a 0. Como se fosse a resistência desse fio aqui, ó. Então, eu coloquei um fio aqui, ó. Só para vocês entenderem. Perfeito? Olha só que louco, que é o valor que o multinho de bancada Rigol está mostrando agora, ó. Não era 20 mega? Ó, vou tirar o resistor, gente. Olha lá a resistência que o multímetro vai mostrar. Olha lá, 10 mega, por exemplo. Tá bom? Vou colocar o resistor agora. O curto. 0,4 ohms, gente. Ou seja, a resistência equivalente do paralelo tem que dar menor do que o menor valor. Como o menor valor é o fiozinho, a resistência equivalente tem que dar a resistência menor do que a do fiozinho. Perfeito? E aí eu estou medindo o total, ó.
Resistência total equivalente da associação. 0,3 está marcando ali, tá vendo? Ó? Tá. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e vou posicionar para a gente medir a resistência desse CI aqui, ó, negativo. Vamos lá? E aí vocês vão ver lá no multímetro de bancada da Rigol a resistência que vai marcar. Olha lá, ó. 0,3. Perfeito? Agora vamos deslocar a ponta de prova para cá, ó. Daqui para cá. Perfeito? Olha lá o valor que deu. 0,4. Tá bom? Agora vamos medindo de baixo aqui, ó. Olha lá. 0,4. Ou seja, quando um entra em curto, entre a sua alimentação positiva e negativa, automaticamente, pessoal, automaticamente, quando você medir entre positivo e negativo nos demais, a medição do curto vai aparecer. Porque a resistência equivalente do curto-circuito de um CI acaba influenciando em todos os outros. Se eu tenho 1 mega, 1 mega, 1 mega e esse entrou igual a 0, ou 0,5, qual que é a resistência equivalente de todas as alimentações? Menor do que 0,5. Independente de em qual deles eu medir. Porque uma resistência em curto acaba influenciando a equivalência de todas que estão em paralelo. Tá bom, gente? Beleza? Então é por isso que quando você pega uma placa eletrônica, como essa central de automação de portão, e uma alimentação de qualquer CI entra em curto, entre mais 3.3 e 0, esse resistor em curto na alimentação, a resistência interna de um CI em curto na alimentação de um CI, entre mais 3.3 e 0, vai fazer com que, se eu medir em qualquer ponto entre mais 3.3 e 0, apareça essa baixa resistência, indicando então que a alimentação está em curto. Perfeito? Porém, em qual componente existe o curto-circuito? Qual é a massa podre eletrônica que entrou em curto e está interferindo na resistência de todos? Indicando que como se todos estivessem em curto, todos estivessem com 0, 11 entre positivo e negativo. E agora, professor, qual é a estratégia que você indica para localizar de forma certeira esse componente em curto de forma sensacional? Vem comigo que você passa de ano e é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos pra cima. Curtiram essa aula sensacional em parceria com a Rigol Technologies? Galera, já crava o dedo no like. Se inscreve no canal, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E é claro que se você precisa turbinar sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol e quer ganhar um descontão, usa o cupom EFÁCIL5. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai encontrar os distribuidores Rigol no Brasil. Escolhe o seu equipamento, osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, carga eletrônica, analisador de espectro, tudo isso e muito mais. Com descontão, cupom é FÁCIL5, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem outros links sensacionais aí para vocês também. Combinado? Um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus, é claro. Vamos pra cima. Tchau, tchau.